Guerra nas Estrelas. Talvez possamos descrever em belas palavras como uma boa narrativa que, por uma simples e estimável clarividência do cinema que se desenvolve nas telas do próprio dilema de se transportar e contar a história sobre muitos episódios que contam uma história que talvez possamos se ter por uma significância uma verdadeira imagem cinemática do espaço que conta em vários contos a história de Guerra nas Estrelas que fez muito sucesso na tela do cinema norte-americano que conta a história do ser humano no espaço contra diversos monstros espaciais que dominam uma grande superfície de domínios na Terra e possamos estar bem perto hoje de uma grande revelação onde virmos o espaço ser explorado por grandes mestres da ciência que aqui por um grande estudo e conhecimento tudo é levado ao fascínio dos cientistas da NASA que sempre nos mostrou o mundo por fora e por dentro em que possamos imaginar a vida fora da Terra e o contato do ser humano com o sobrenatural que se esplandece sobre grandes estudos conhecimentos sobre uma natureza que nos mostra que fez reviver e contar hoje melhor nas histórias do cinema norte-americano sobre o espaço diversos contos de ficção científica que nos faz reviver e nos transporta para o outro mundo em que possamos nos dedicarmos talvez por uma simples noção do tempo e em que nos revela talvez como nos contos temáticos a história da máquina do tempo que se revelou nas telas do cinema e se transformou em filme que nos mostra sobre quase todas as esferas da vida onde o ser humano possa estar bem próximo de qualquer fronteira mundo desconhecido que representa sobre grandes elevações e viagens espaciais do homem que vive no presente e viaja sobre o passado como uma ideia sentimentalista de rever o tempo e conhecer as faces e fases que possam no sentimento científico conquistar a vida sobre uma verdadeira viagem no tempo que conta a história certamente baseada nos estudos científicos que possamos descrever sobre tempo e espaço ficando tudo e todos sobre uma fronteira entre a vida e a morte que talvez possamos conhecer o passado que se propôs no futuro quanto o presente que se propaga sobre uma bela e boa clarividência da vida e aqui talvez o mundo seja mais simplificado por uma noção mais profunda e bem sonhada com a vida sobre meras e tão bem fantásticas fantasias que raramente nos fez recorrer de volta ao tempo quanto uma imaginação do homem que viajou no espaço como de volta para o futuro que conta uma minissérie de diversos filmes bem narrados que falam de uma viagem do tempo em que possamos hoje ter uma verdadeira imagem mais enérgica sobre a vida que nos retrata sobre uma grande relação e passagem do homem sobre o tempo e o espaço que possamos nos dedicar profundamente e falar sobre o espaço e quero aqui falar um pouco de certas coisas que se viraram em diversas história bem aventureira que fez do grande estudo científico do homem espacial sobre a vida que conquistou o espaço e pisou na Lua em que possamos hoje compreender e se ter na lógica da dinâmica e da vida uma simples narrativa que conta sobre belos contos e dinâmica do homem que por grandes estudos se fez em deuses e conquistou o espaço em quem possamos ver por uma simples e real dinâmica cinematográfica uma relação do homem com as estrelas que possamos nos dedicar sobre as telas do cinema e nos transportar talvez para um novo mundo onde o ser humano se torna conhecedor de certos dilemas e vive sobre uma relação com a natureza em que tudo se torna um papel científico sobre grandes estudos e avanços da grande ciência em que abre simplesmente as portas mais reais e leais do cinema que por uma simples noção e transformação do homem como o universo se vira-se em um grande desenvolvimento tanto científico e cinematográfico que vira-se em grandes e extraordinárias histórias de cinema em que possamos conhecer o grande desenvolvimento do homem espacial e que existem sobre uma ciência e uma grande metafísica e relatividade com o homem e a natureza e que se abrem nas belas portas do cinema belas imagens espaciais onde possamos pôr
uma grande clarividência real da vida desafiar o universo com mais afinco sobre uma dura e boa relatividade com certos seres espaciais e monstros cavernosos que habitam das destemeis galáxias sobre os grandes buracos profundos da Terra em que tudo está sobre uma grande imaginação do homem que desceu das estrelas para mostrar e lutar sobre grandes e terríveis monstros espaciais em defesa do seu grande planeta que certamente vivenciamos de certas coisas bem equivalentes ao paraíso quanto o profundo inferno que me faz pensar hoje intensamente sobre as barreiras do tempo em que se veste a morte sobre a Terra desmorona a semente mais vital da vida entre os seres habitáveis que se destinam ou se destinou em diversas criações e civilizações que nasceram tanto do fruto da vida que se conta a história da grande árvore da vida e da árvore do conhecimento que se conservou certas dinâmicas entre o ser humano e Deus junto à mãe natureza e se formou o mundo sobre todas as coisas viventes e a natureza se harmonizou sobre o céu e a terra quanto vivenciamos certas coisas bem equivalentes ao inferno quanto aos céus que me faz pensar hoje intensamente sobre as barreiras do tempo em que se veste a vida sobre a terra fazer brotar sobre todas as relatividades da existência e subsistência do universo um fruto vital sobre todas as resistências da vida em que tudo se desenvolveu dando vida ao ser humano entre o fogo eterno de Deus que se transformou em amor sobre todas as coisas da vida e nos fazendo acreditar na essência da vida em que se criou-se a vida e o mundo se formalizou até as estrelas em que possamos hoje por uma simples noção do homem que conheceu a vida e que virou das estrelas há muitos anos atrás eram talvez deuses que eram astronautas e que viveram na Terra e dominaram o mundo muitos anos atrás até a chegada dos tempos antigos que hoje possamos compreender sobre a vida tanto no espaço quanto na Terra em que conhecemos a natureza do ser humano como uma fonte antepassada que possamos ter ancestrais e hoje virmos o espaço sobre uma grande formalidade de a vida em que possamos mostrar e se ter uma ideia contando diversas historias quanto os melhores cinemas americanos sobre os espaços em que aqui eu por uma simples noção e estudo mostro uma boa narração de muitos mestres do cinema quanto grandes diretores de belos e estimáveis filmes que descrevem um papel sobre um belo e extraordinário filme que nos possa ter mostrado um estado de sentimento que pelos trabalhos e estudos tudo se deu origem a um certo desejo que se transforma em um certo espaço que se define em uma boa e bela história de cinema que nos fala de uma jornada no espaço que possamos dedicar ao estudo do homem no espaço que simplesmente se tornou em história de cinema que se baseia em um estudo científico de um filme feito sobre ficção científica que conta a história de uma guerra que se começa nas estrelas que possamos salvar o planeta de extinção e o apelido Guerra nas Estrelas surgiu a partir de uma fala do então senador de Massachusetts, Edward Kennedy, que se referiu ao programa como uma ideia de Star Wars. Claro que ironizando a proposta de um sistema de armas a laser na órbita da Terra em que aqui agora quero mostrar com grande expressão uma história de cinema que se consagrou o prêmio de melhor filme do espaço e que ganhou o Oscar nas telas do cinema americano e que aqui eu mostro toda a sua história. Obrigado. Aqui por um grande roteirista chamado Gianni Rodrigues que conta uma infinidade sobre uma bela transformação que se tem uma controvérsia bem definida sobre esse formidável filme que possamos compreender todas as particularidades e formação entre um conceito sobre as trilogias do Star Wars. Vamos mostrar aqui uma bela descrição e fique com o meu abraço. Obrigado. Observação. Esqueça as divergências que você conhece entre as trilogias de Star Wars. Explicações diferentes para o mesmo conceito. Personagens maravilhosos ou detestáveis. Qualidade dos efeitos especiais. Podem contar como erros ou acertos da história criada por George Lucas. Cada fase, no entanto, demonstra uma visão de mundo distinto sobre cada época.
como boa parte dos fãs, repassei os 6 filmes à espera do 7º, que estreia amanhã. O que será que nos espera? Uma Nova Esperança, 1977. O Império Contra-Ataca, 1980. O Retorno de Jedi, 1983. O primeiro filme é revolucionário. Apresenta conceitos novos em efeitos visuais, design e uma história que tornou qualquer pessoa da época um pouco, ou muito, mais nerd. O destaque merecido por esse filme vai além de características de produção. No entanto, ele é chave para entendermos as visões sobre o mundo expostas em 1977, ano do lançamento, e nos filmes subsequentes. Mal começando pelo óbvio. A dicotomia, comum à sociedade moderna, é clara na galáxia, com o mérito de não se preocupar com explicações de origem. Viriam 20 anos depois, Lucas apresenta Império e Aliança Rebelde em meio a uma fase-chave da guerra. Darth Vader, inteiramente negro, e Princesa Leia, completamente branca, mostram em seu visual por qual lado devemos torcer. Não repita isso em casa. É um artifício visual bastante desatualizado e, sim, racista, ainda que funcional e natural para a visão da época. Esses polos bem definidos refletem a própria humanidade em plena Guerra Fria. Estados Unidos contra União Soviética. Em um mundo dividido após a também dual Segunda Guerra, os inimigos têm caracterizações comuns, além das visuais, como a ideologia de poder imposto através do medo e a falta de mira patológica dos Stormtroopers. Ceticismo x religião admiral Moti. Qualquer ataque dos rebeldes contra essa estação seria um gesto inútil, não importando que dados técnicos eles obtiveram. Essa estação é o maior poder do universo. Sugiro que usemos. Darth Vader, não fique tão orgulhoso desse terror tecnológico que vocês construíram. A habilidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder da força. O diálogo entre Darth Vader e um dos líderes militares da Estrela da Morte é apenas uma das cenas apresentando as difíceis relações entre o ceticismo e a religião, tão inerentes ao século XX. O mesmo ocorre diversas vezes entre Han Solo, Obi-Wan ou Luke. A expansão do pensamento científico sobre o religioso, um dos grandes movimentos do pensamento desde o século XVIII, atingiram de seus picos poucos anos antes, com a exploração espacial e a chegada do homem à Lua. Obi-Wan, a força é o que dá a um Jedi seu poder. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. No ser que penetra, ela mantém a galáxia coesa. Muito se fala da discrepância entre o conceito da força evidenciado na fala de Ben, Obi-Wan, e na trilogia nova. Mais precisamente no episódio 1. Quando surge o conceito dos midichlorians, tecnicalidades GX à parte, a discrepância faz todo o sentido, no contexto de cada tempo. Focando na saga original, vemos um Obi-Wan sábio, com pouco tempo disponível e muitas coisas a ensinar a Luke. O rapaz, por mais inteligente que seja, não cresceu recebendo a instrução que ficamos acostumados a ver no entorno do Conselho Jedi. O velho Ben é empático ao dar uma explicação simples e de fácil entendimento, ainda que sobre um tema subjetivo como a força. Essa é a postura de Lucas com o público. Ninguém conhecia o mundo de Guerra nas Estrelas, apresentado pela primeira vez naquele filme. O planeta era bastante conservador, ainda é, e menos ávido por níveis de detalhes explicativos, se compararmos com os anos 2000. Pensando na cultura americana, do ideal protestante, em plena Guerra Fria, entender a força como aquilo que une todos é fácil por associação com o conceito de Deus. Quem não fazia grandes perguntas sobre Deus, não faria grandes perguntas sobre a força. A exploração espacial, a imaginação humana sempre foi fértil. No entanto,
poucos períodos na história devem ter concentrado a imaginação de tantas pessoas no universo quanto os anos após 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Não à toa, 8 anos depois surge uma história que apresenta a imaginação do ser humano sobre o espaço sideral em um nível sem precedentes. Viagens intergalácticas, vida extraterrestre, tecnologias impensáveis, e claro, sabres de luz. Estava tudo ali, um modelo de vida espacial capaz de explodir todas as mentes que se propuseram a pensar ao menos um minuto no assunto. Muitos momentos dos 3 primeiros filmes focalizam justamente esses elementos, para que o público possa absorver e sonhar. Luke conhecendo o sabre de luz os diferentes seres, conte o tempo contemplando seres inimagináveis na cena do bar. No primeiro filme, onde Luke e Ben encontram Han Solo, com direito a uma banda alienígena, com instrumentos alienígenas, os diferentes idiomas e até formas de comunicação, cenários e mais cenários. Tatooine, New Hope e feminismo. Sim, há demonstrações feministas na primeira trilogia. Princesa Leia mostra conquistas em 1977 que muitas personagens femininas de 2015, infelizmente, ainda não conquistaram. A começar pelo incidente incitante. A saga mais famosa da história do cinema se inicia graças aos movimentos de Leia. Como já tratamos aqui, incidente incitante é o evento que dá início à história, que a tira do repouso. Star Wars acontece como conhecemos a partir do momento em que Leia grava uma mensagem e a envia para Obi-Wan, através do robô mais fofo antes de Owie, R2-D2. É a decisão da princesa que permite a Luke entrar em contato com os robôs e com seu destino. Há outras construções interessantes. Leia aparece pela primeira vez se escondendo dos soldados do Império, uma princesa e líder rebelde, sem guardas. No momento de sua captura, ela atira e mata um Stormtrooper, e em nenhum momento é tratada como coitadinha enquanto sob custódia de Lord Vader. Ela não entrega a localização da base rebelde, mesmo sob tortura ou coação. No momento de seu resgate, se Luke e Han Solo não sabem o que fazer, ou podem tomar uma decisão errada, ela se impõe, lidera, atira, se protege. São demonstrações de força, cena após cena, muito mais frequentes do que as demonstrações de dependência. É verdade que o primeiro filme ainda coloca o clima de triângulo amoroso, a necessidade de um romance, entre outros possíveis erros ou clichês ofensivos. O Império Contra-Ataca ainda mostra uma Leia forte, mas cada vez mais presa a um roteiro onde deve ser a mulher de Han Solo. O Retorno de Jedi retoma protagonismo para Leia, que aniquila o nojento Jabba com a força física. Tem seu parentesco com a Luke, logo, com a força revelada, além de várias cenas onde não é apenas coadjuvante na ação. Podemos dar um desconto para os pontos negativos de 1977 da década de 80. Exemplo: os filmes não passam no teste de Bechdel. Mais preocupações residem em 2015. A ética da escolha é provavelmente o principal tema de toda a saga. A trilogia separa o bem e o mal, mantendo, contudo, o fluxo entre eles. Luke pode escolher se tornar um Sith, o Darth Vader pode escolher abandonar tal ideologia. Na dissociação entre os caminhos, os sentimentos tidos como negativos, medo, raiva ou ansiedade, são a chave para a queda sob o domínio do mal. Ao mesmo tempo, Luke luta para demonstrar, através de seu pai, que esse não é um rumo sem volta. O amor é capaz de retornar alguém para o bem. Enquanto essa batalha soa distante de nossa realidade, dilemas semelhantes se apresentam em situações mais próximas, como a transição do jovem para a vida adulta, saída de casa e vontade de explorar o mundo.
A escolha do comprometimento com uma forma de vida e tudo que a escolha implica, seja uma carreira, um relacionamento ou se tornar um Jedi. A Ameaça Fantasma, 1999. Ataque dos Clones, 2002. A Vingança dos Sith, 2005. A trilogia mais recente, considerada a menos interessante por 9 a cada 10 fãs, realiza um caminho diferente. A necessidade criada pela intenção de contar a origem do maior vilão de todos os tempos nos traz uma história que mergulha a cada segundo na escuridão, na medida em que Anakin se aproxima de seu Sith interno. Política: bloqueio comercial imposto a um povo. Dificuldades de superação do problema por governantes. Poderia ser uma manchete de jornal, mas a escolha de cenário político de George Lucas para a galáxia. Há muitas críticas a uma complexidade de trama em Ameaça Fantasma, devido aos vários interesses envolvidos, a não clareza dos agentes, quem está de que lado, entre erros e acertos. Essa complexidade traduz bastante bem uma diferença de 1999 para 1977. O mundo político se tornou mais difícil de analisar, os interesses estão menos à mostra, todos estão mais desconfiados. Na história, a democracia e a república acontecem antes do império, mas são exibidas em um momento em que o público é mais identificado com esses modelos. Bem e mal não são mais aquelas dicotomias claras. Estamos entrando na era do anti-herói, do mundo cinza, que não está só na galáxia, como em Anakin. É interessante ver que, coincidência ou não, a visão política de Anakin acompanha um movimento crescente, ainda que tímido, dos anos 2000. De uma desilusão e impaciência com o modelo democrático dirigido por representantes do povo. Muitas são as oportunidades de vermos as desconfianças na classe política pelos Jedi. Alguém viu algo semelhante por aqui? Padme: então é assim que morre a democracia. Com um grande aplauso, Padmé. Sobre as manifestações pela volta da ditadura Midichlorians. De fato o conceito não deu certo. Foi esquecido em Ataque dos Clones, e faz uma breve aparição em A Vingança dos Sith. A tentativa de explicar a força por um meio biológico, no entanto, se relaciona bem com os novos tempos. A ciência domina ainda mais, em uma presumida disputa intelectual com a religião. Nos anos 2000, há uma falta de paciência para conceitos sobrenaturais, abstratos, especialmente em produções de X. Feminismo: a trilogia nova quase segue os passos da antiga. Padmé é a rainha que se finge de serva, explora planetas hostis, toma decisões políticas, atira, mata androides. É dela o plano para resgate do seu palácio e consequentemente planeta, mesmo estando acompanhada por 2 Jedis, e dela a liderança da tropa durante o resgate e rendição dos chefes inimigos. Assim como sua filha, Leia, ela perde protagonismo, à medida que o roteiro precisa que ela apareça no romance. Nos filmes seguintes, os filmes passam no teste de Bechdel. Todavia, Padmé se torna um parâmetro para Anakin e, conveniente para a história ou não, é um pouco irritante que ela desista da própria vida pela dor imensa, é verdade, causada por Anakin. Ponto para Uma Nova Esperança e o Retorno de Jedi. Ponto para Ameaça Fantasma. Nota vermelha no quesito para a outra metade da saga. E provavelmente os fãs mais radicais piram ao ler isso. Racismo mestre hindu é foda. Não há outros termos. Um dos grandes ganhos da saga nova sobre a antiga. Jar Jar ele é indefensável em qualquer visão de mundo. A ética da escolha. Os filmes antigos criaram um culto em torno dos Jedis. Ok. É nos recentes, no entanto, que testemunhamos efetivamente a visão de mundo desse grupo. Enquanto o foco antes era tornar Luke um Jedi capaz de derrotar o pai Lord Sith, o foco passou para o estilo de vida,
O peso das escolhas desse estilo. Mindfulness é uma palavra da moda bem alinhada com os ensinamentos de 900 anos de Mestre Yoda. Paciência, empatia, compaixão, amor, são palavras que mostram o caminho do Jedi. Paz e justiça são seus eternos protegidos. Anakin tem dificuldades por seu peso maior estar na paixão e no medo. Ele conhece a injustiça, a escravidão e o poder. Um soa como ferramenta para extinguir os outros. E todos os ensinamentos dos Cavaleiros da Galáxia acabam estranhos ao seu ouvido. A visão política de Anakin é um belo reflexo de como a escolha é vista por sua personalidade. Como alguém com muito poder e muito medo. Ele só enxerga no primeiro a forma de evitar o último. Sempre que o poder não se mostra suficiente, alimenta o medo de perder. Sempre que o medo aumenta, alimenta a sede de poder. Alguém que ciente esse ciclo não conseguiria apostar em algo como uma democracia, onde depende da força de outros e do próprio desapego. Assim surge Darth Vader e a maior lição de Lucas, O Despertar da Força, 2015. Episódio sublinhado. Vi sublinhado. Logo procurei não acessar nada além dos trailers. Não li livros ou vi desenhos que complementem os filmes. Portanto é grande a minha curiosidade. E estou certo de que a sua também. Sobre o que nos espera no filme de amanhã. O mundo político apresentado pode ser ainda mais caótico do que parecia o de Ameaça Fantasma ou o Ataque dos Clones. Os Sith foram derrotados, ou não, pelo sabre de luz apresentado no trailer. Mesmo no cenário ótimo, todo um império galáctico foi derrotado. Cada sistema planetário pode exigir diferentes formas de governo, relações e aliança rebelde não tinha tantas lideranças assim. Povos conquistados e não exterminados alimentam ódio, que pode torná-los indispostos a qualquer amizade. Sendo mais realista, legiões do Império estavam espalhadas pela galáxia mantendo a ordem, e a destruição do poder central não significa o fim de uma guerra. Foi o caminho seguido pela Aliança, volta de uma república, outro modelo político. Que inspiração a década atual pode ter dado para a galáxia? Luke e Leia são outra incógnita interessante. Luke não surgir nos trailers levantou várias teorias, mas prefiro seguir o que indica o retorno de Jedi. Leia termina o filme ciente sobre a força. Ela e Han Solo têm um relacionamento. Luke, como Jedi, deve ser celibatário. É provável que um dos personagens principais, e aposto na menina, seja filho do casal mais famoso da galáxia. Não ter um filho deixa Luke livre para trilhar todos os tipos de caminho. Mas sendo o único Jedi, é natural que ele tente treinar novos e cumprir o nome do filme O Retorno de Jedi. Como foi indicado por Yoda e Obi-Wan, é provável que um de seus Padawans seja o detentor da nova máscara que veremos em O Despertar da Força. Do lado social, fica a pergunta sobre como a Disney retratará minorias na história. O elenco já tenta equilibrar a equação através dos novos protagonistas, com a adição de uma mulher e um negro, ambos carregando os sabres de luz. Que tipos de conflitos e escolhas serão apresentadas amanhã, e nos próximos filmes da saga? Até descobrirmos. Que a força esteja com você. Ian Rodrigues, roteirista, apaixonado por narrativas, editor e podcaster do Além do Roteiro. Eu quero aqui com grandes palavras falar sobre Guerra nas Estrelas, que conta aqui toda a sua história que mostro a seguir. Star Wars. Star Wars é uma franquia do tipo space opera estadunidense criada pelo cineasta George Lucas, que conta com uma série de 9 filmes de fantasia científica e 2 spin-offs. O primeiro filme foi lançado apenas como o título Star Wars, em 25 de maio de 1977, e tornou-se um fenômeno mundial inesperado de cultura popular, sendo responsável pelo início da era dos blockbusters,
e são superproduções cinematográficas que fazem sucesso nas bilheterias e viram franquias com brinquedos, jogos, livros, etc. Foi seguido por duas sequências, The Empire Strikes Back e Return of the Jedi, lançadas com intervalos de 3 anos, formando a trilogia original, que segue o trio icônico formado por Luke Skywalker, Han Solo e Princesa Leia, que luta pela Aliança Rebelde para derrubar o tirano Império Galáctico. Paralelamente ocorre a jornada de Luke para se tornar um Cavaleiro Jedi e a luta contra Darth Vader, um ex-Jedi que sucumbiu ao lado sombrio da Força e ao Imperador. Depois de 16 anos sem filmes novos, uma nova trilogia chamada de prequela teve início em 1999. Com The Phantom Menace. Esta volta no tempo para contar como Anakin Skywalker se transformou em Darth Vader e acompanha a queda da Ordem Jedi e da República Galáctica, substituída pelo Império, sendo também lançada com intervalos de 3 anos, com o último lançado em 2005. As reações à trilogia original foram extremamente positivas, enquanto a trilogia prequela recebeu reações mistas tanto da crítica especializada como do público. Mesmo assim, todos os filmes foram bem-sucedidos nas bilheterias e receberam indicações ou ganharam prêmios no Oscar. Em 2008, foi lançado o filme de animação Star Wars: The Clone Wars, um spin-off piloto para a série de animação de mesmo título. Neste ano foi divulgado a soma da bilheteria arrecadada com 6 episódios existentes, que totalizava aproximadamente 4,41 bilhões de dólares. Após a estreia do episódio 7 Rogue One, este valor ultrapassou 7 bilhões. Fazendo de Star Wars a terceira série cinematográfica com maior bilheteria da história, atrás dos filmes do universo cinematográfico Marvel e do mundo bruxo de J.K. Rowling. É a maior franquia da história do cinema, com a soma dos filmes e produtos equivalente a mais que 30 bilhões de dólares. Esta gerou diversos subprodutos, incluindo jogos eletrônicos, desenhos animados, livros e quadrinhos, o que resultou na criação do universo expandido da saga. Em 2012, a The Walt Disney Company comprou a Lucasfilm por 4,05 bilhões de dólares e anunciou uma nova trilogia de filmes, chamada de Trilogia Sequela, uma sequência que continuará a saga da família Skywalker após Retorno de Jedi. Esta trilogia terá um intervalo de 2 anos entre os filmes, e nesses intervalos, a Disney lançará spin-offs do universo expandido, que se passam durante os episódios das trilogias. O primeiro capítulo dessa fase, sob o título de The Force Awakens, estreou em 18 de dezembro de 2015, recebendo aclamação da crítica, e tornou-se a maior estreia da franquia. Seguido por Rogue One, o primeiro spin-off lançado em 16 de dezembro de 2016. O antigo universo expandido foi construído de modo não canônico pela Lucasfilm em 2014, e seu material agora é lançado na Disney com o selo Legends, que tenta organizar o universo expandido, que contém histórias contraditórias, levando em consideração a nova trilogia, que conta uma história diferente do antigo canônico. A Disney considerou apenas os 7 filmes e a série Clone Wars como canônico. O novo universo expandido entrou em vigor em 2014, com o primeiro produto oficial de Star Wars após a compra pela Disney, o Star Wars Rebels. Diferente do Legends, as histórias do novo universo expandido são supervisionadas pela Lucasfilm Story Group, fundado pela Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, com o objetivo de manter a continuidade entre todos os produtos, filmes, livros, séries, quadrinhos e jogos da franquia.
Eu quero aqui agradecer a todos por esse extraordinário texto que conta com belas e inesquecíveis palavras, uma boa narração de um filme que ficou na história do cinema como campeão de bilheteria, em que eu exploradamente defino com minhas contradições sobre a grande história do cinema, em que se consagrou Guerra nas Estrelas como o melhor filme espacial que se fez, uma grande trilogia sobre diversos títulos que podemos conhecer melhor seu aspecto e trabalho sobre grandes mistérios que se definem, sobre uma grande batalha que se trava, sobre uma guerra nas estrelas que conta várias histórias e que nos mostra uma longa-metragem por talvez um descobrimento do homem sobre as estrelas que hoje possamos desvendar e sonhar melhor com o espaço, que contamos essa história com belos e extraordinários personagens e que ficou gravado na história do cinema americano, em que possamos ver toda a sua magnitude sobre a vida do ser humano, sobre uma grande batalha que simplesmente seria como um fascínio de alta evolução sobre a vida, e que nos mostra sobre sua ficção científica um lado mais contagiante que nos fez sonhar com a vida e sua existência, que lembra a conquista do homem sobre o espaço, que simplesmente conquistamos a tela do cinema e criamos uma superfície por uma dinâmica do homem que cientificamente conquistou o espaço e se fez sonhar uma grande imaginação e fantasia nas telas do cinema. E quero agradecer a todos por esse trabalho e muito obrigado. Por Roberto Barros.
s'avverasse. Un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di me fi tocca. E a te, mia dolce Aida, tornar di Lauricinto, dirti perché ho pugnato